volta com o nosso Vida Melhor e eu já estou aqui com uma presença muito especial. Estou ao lado de um médico especialista nesse assunto, é o Dr. Norton Sayegh. A gente vai conversar sobre o mal de Alzheimer e bater um papo sobre como prevenir, sobre como tratar, sobre como cuidar, né, de um idoso que tem o mal de Alzheimer e responder as perguntas do telespectador. Boa tarde, doutor. Obrigada por ter vindo. Boa tarde, Cláudia. Um prazer enorme estar aqui com você e seus telespectadores. Bom, primeiro, para a gente entrar no assunto, o que é o mal de Alzheimer? A doença de Alzheimer, na realidade, é uma doença que era tida como rara 30, 40 anos atrás, que era confundida com o velhinho gaga ou o esclerosado, aquela pessoa que se esquecia das coisas, né? Com a caduquice. E, na realidade, a doença de Alzheimer, hoje em dia, nós sabemos que é uma doença extremamente frequente, uma doença ligada ao envelhecimento, ou seja, à medida que nós vamos envelhecendo, a nossa possibilidade de termos essa doença é cada vez maior e que se caracteriza fundamentalmente pela perda da memória progressivamente, especialmente dos fatos recentes. E esses sintomas vão se agravando até que a pessoa perde a sua intelectualidade, a sua capacidade de raciocínio, o seu senso de crítica e uma série de outras complicações. Ok, a gente vai conversar mais sobre esse assunto e, inclusive, responder a sua dúvida já com o Dr. Norton Sayegh, que é especialista em clínica médica e doença de Alzheimer. Ele é o ex-presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, autor de vários livros, inclusive esse aqui foi lançado há uns 3 meses, Há uns 4 meses atrás. Idosos acamados, os cuidados domiciliares. Para dar aos familiares que cuidam de pessoas extremamente doentes e frágeis dentro das casas alguma orientação no sentido de como estar gerenciando melhor o padrão de cuidados para esses pacientes. Ok. E a gente volta já para conversar um pouquinho mais. Muito prazer. Tá bom? A gente vai voltar agora para o nosso assunto, é um assunto muito importante. Eu quero que você preste bastante atenção. Hoje a gente tem dados bem fortes em relação ao Alzheimer, né? Estima-se que no Brasil exista mais de 1 milhão de pessoas portadoras de Alzheimer. E aí é que a gente realmente precisa ajudar a essa turma toda. Doutor, a gente já explicou um pouquinho o que é o Alzheimer. Ele acontece com mais frequência em homens ou mulheres, ou tanto faz? Parece que existe uma frequência maior em mulheres. Porém, aí nós temos que tomar um pouquinho de cuidado com esses dados estatísticos, porque a doença de Alzheimer é uma doença idade dependente, como eu disse. Quanto mais velhos nós ficamos, maior a nossa possibilidade de termos a doença. Como a mulher vive mais do que o homem, em média 6 a 8 anos a mais do que o homem, é evidente que nós vamos ter mais mulheres com doença de Alzheimer do que homens. Mas parece sim que a tendência é que as mulheres sejam mais afetadas. Ok. Eu vou começar a passar as perguntas, porque já tem muitas perguntas, desde ontem elas começaram a chegar e assim a gente consegue atender bem o nosso telespectador. A Lídia Margarida Ferreira, de São José do Rio Preto, ela diz: querida Cláudia, uma das perguntas que eu tenho sobre a doença Alzheimer é se é verdade que ficar sem comer é uma das fases da doença, ou não é exatamente isso? Não, isso pode ocorrer. Veja, Cláudia, é extremamente importante que a gente deixe algumas coisas absolutamente esclarecidas. A doença de Alzheimer é uma doença que acomete especialmente pessoas idosas, pessoas frágeis, extremamente vulneráveis, que dificilmente têm apenas a doença de Alzheimer. Existem doenças concomitantes que acabam atingindo essas pessoas também. Pessoas têm pressão alta, diabetes, osteoporose, depressão, uma série de outras condições. Veja que, à medida que nós vamos perdendo ou a nossa intelectualidade vai ficando mais prejudicada, nós temos muita dificuldade de nos comunicarmos. E, às vezes, até de pedir comida dizendo que nós temos fome. Então, a pessoa pode ter uma agitação, ficando extremamente agitada, gritando, e é, na realidade, a tentativa de te dizer: olha, eu estou com fome, eu estou com frio, eu estou com sede. Eu vou aproveitar a pergunta da nossa telespectadora para te pedir para explicar sobre esse comecinho da doença. Ela avisa, ela dá sinais? Então, o grande problema é que ainda existe erroneamente na população uma coisa cultural dizendo assim: à medida que nós vamos envelhecendo, é normal que nós vamos perdendo a memória. Isto é uma bobagem, isto é uma mentira. Não é normal, é comum.
Mas é tão comum, é tão frequente que as pessoas acabam confundindo esses dois conceitos que não são sinônimos. Então, como existe isso na população, as pessoas, a família vai explicando isso. Ah, o vovô está meio esquecido, o vovô já não me reconhece, mas ele tem 80 anos de idade, isso é normal. E não vão buscar ajuda. Hoje em dia, graças a Deus, graças à mídia, especialmente à informação, isso está mudando. E as pessoas estão levando ao consultório as pessoas com queixas de memória cada vez mais cedo. E isso é ótimo, por dois motivos. Primeiro que se for Alzheimer, quanto mais cedo a gente interferir, melhor vai ser o resultado e nós vamos conseguir retardar a evolução da doença, o que é um grande ganho. Segundo, se não for Alzheimer, pode ser uma condição curável, tratável. Uma pílula para dormir tomada durante um ano numa pessoa de 80 anos de idade pode levar a problema de memória. Na hora que você retira esse medicamento, a memória é restaurada. E assim, outras condições, como depressão, problemas tiroidianos, problemas nutricionais. Então, o que eu gostaria de passar para o seu público? É que, ao primeiro sinal de alteração de comportamento ou de um déficit cognitivo, melhor dizendo, uma perda da memória, leve ao médico, porque muitas vezes nós podemos curar esta pessoa, porque não era Alzheimer, e se Alzheimer for, podemos medicá-la o mais precocemente possível. Perfeito. Muito importante a gente olhar para todas as pessoas, mas principalmente com as pessoas mais idosas, com muito carinho e muito respeito, tá? Falando nisso, tem uma pergunta aqui interessante. Do Marcondes Marcos Gomes. Ele diz: a senhora Francisca, do Rio Grande do Norte... Não. É assim, ela está usando o e-mail do Marcos. O nome dela é Francisca de Parelhas, Rio Grande do Norte. Ela diz que a mãe dela tem 73 anos e sofre de mal de Alzheimer. Esquece dos netos, mas não esquece o dia de receber o dinheiro. Ela queria saber se isso é normal. A memória é uma coisa muito complicada. Quando nós falamos em memória, nós temos que nos lembrar que a memória é um sistema extremamente complexo que nós conhecemos muito pouco. Então, na realidade, primeiro precisa saber se é Alzheimer realmente que está acontecendo. Segundo é que existem outras condições, como pequenos derrames cerebrais, onde a pessoa apresenta os sintomas característicos de Alzheimer, mas não é bem a doença de Alzheimer, e os períodos de lucidez são muito comuns. Então é importantíssimo que se faça diagnóstico, que é um diagnóstico difícil de ser feito. Mas o Alzheimer também tem períodos de lucidez? Pode ocorrer em determinadas situações, especialmente para fatos marcantes. Veja, se você perguntar, por exemplo, para uma pessoa com Alzheimer, em fase inicial, evidentemente, em que igreja a senhora casou? Ela é capaz de se lembrar e lembrar até o nome do padre. E se você perguntar o que a senhora almoçou ontem, ou hoje mesmo, se for no final da tarde, ela não vai se lembrar. Então, a memória, a cognição, na realidade, ela é dividida em várias áreas. Tem pessoas que perdem mais rapidamente a capacidade de orientação, por exemplo, no tempo e no espaço, não sabe que dia é, mas em compensação consegue se lembrar do nome dos netos, né? Tem dificuldade para fazer cálculo, mas, por outro lado, ainda tem preservado algumas habilidades, como de assinar o próprio nome. Enfim, quanto mais cedo você puder interferir nessas limitações que já foram instaladas, muitas vezes você consegue reverter, não só com o uso de drogas, mas também com terapia ocupacional, etc. Eu quis fazer um link com... Eu falei de respeito e passei para a pergunta da dona Francisca, porque eu acho muito importante a gente lembrar do respeito e do carinho mesmo com o idoso, porque às vezes, você viu que o doutor falou, né? A memória é algo muito peculiar e ela tem várias facetas. Então, eu acho que ok, ela pode sim esquecer eventualmente dos netos e lembrar o dia do pagamento e estar com Alzheimer. Mas, como o senhor falou, é bom que seja feito um diagnóstico bem preciso. O que eu digo é assim, todo mundo esquece onde colocou a chave do carro, não acha o óculos, não acha a caneta, etc. Tal. Isso não é doença. Eu costumo brincar dizendo assim, se você não acha a chave do carro e fica lá reinando dentro de casa e depois de 30 minutos você encontra, isso não é doença. Agora, se você acha a chave do carro, olha para ela e não sabe para que ela serve, você esqueceu qual é a função daquele objeto, aí nós estamos frente a um indivíduo que tem o seu dia a dia
prejudicado. Aí passa a ser doença. Ok, a gente vai responder a outras perguntas já já. E olha, quero que você também participe. vidamelhor@redevida.com.br ou 0 operadora 11 2202 8432. Um minutinho, eu já volto. Eu continuo com o Dr. Norton Sayegh, que é geriatra e gerontólogo, para responder as dúvidas sobre a doença de Alzheimer. Vamos lá, doutor, tem muitas perguntas. Ontem mesmo já chegaram algumas. Tem a pergunta da Sandra Lúcia Ferreira. Ela diz, boa noite, meu marido tem 58 anos, ela mandou ontem, e foi diagnosticado com a doença de Alzheimer. Isso tem mais ou menos 1 ano e meio. Só que tenho percebido que a doença está avançando rápido demais. Gostaria de saber do Dr. Norton se é assim mesmo, ou a doença em pessoas mais novas avança mais rápido, porque está ficando muito difícil lidar com ele. Novo, né? 2 aspectos. Primeiro que é realmente muito novo para os padrões. A gente espera que a doença de Alzheimer acometa as pessoas de uma forma mais dramática a partir dos 65 anos de idade. Agora, realmente, quanto mais cedo essa doença se apresenta, pior é a evolução. Ela evolui mais rápido. Porém, esta não é a característica da doença de Alzheimer como um todo. A doença de Alzheimer se caracteriza por uma piora gradual, lenta e progressiva. Não existe uma piora súbita. Então, isso é muito importante passar para o seu público. Frente a uma piora súbita, procure o médico, porque não deve ser da doença, deve ser alguma outra coisa que está ocorrendo. Ok, então, atenção. Gustavo Souza, ele diz que é de Aracaju e gostaria de saber se existe algum programa do poder público para distribuição de medicamentos e fraldas gratuitamente para quem tem Alzheimer. Existe, isso varia muito de estado para estado, de município para município, mas de uma maneira geral, os medicamentos, com exceção de um medicamento, os 3 outros medicamentos são fornecidos já pelo governo gratuitamente e eu tenho conhecimento de que existem alguns programas, sim, que fornecem fraldas para esse tipo de paciente, variando de estado para estado, município para município. A Carmen Parisi, do Espírito Santo do Pinhal, ela diz que cuida de idosos e está cuidando no momento de uma senhora que tem Alzheimer, mas um pouco diferente para o conhecimento dela. A senhora tem 84 anos e dorme o dia todo. Ela pergunta se isso é normal para esse tipo de doença e diz que essa senhora só acorda com estímulo e ela não toma nenhum medicamento para a doença. Não, isso não é normal. Alguma coisa está ocorrendo. As possibilidades são inúmeras. Primeiro, uma desidratação com pressão baixa. Segundo, o efeito de algum medicamento sedativo. Então, é importantíssimo que se faça uma avaliação médica, porque isso não faz parte da doença. Sonolência em idosos é um sintoma muito grave. Então, é bom avisar a família, né, para que eles possam procurar ajuda. Paulo Afonso da Bahia diz que tem 56 anos, usa marca-passo, toma remédios controlados, está com dificuldade de memória, esquece de coisas recentes que fez. Pergunta se isso acontece pelo uso dos remédios ou pode ser o começo de Alzheimer. Muito provavelmente em função de algum problema de ordem emocional. Porque, primeiro, que uma pessoa com Alzheimer dificilmente teria a capacidade de ela própria estar redigindo um e-mail com coerência como ele o fez. Mesmo no começo da doença? Mesmo no começo da doença. E como ele já disse que usa remédio controlado, uma depressão aí seria um primeiro diagnóstico a ser pensado. Ok. Rosália Teixeira, de São Paulo. A doença de Parkinson pode levar ao Alzheimer? Não, são 2 doenças absolutamente distintas, sendo que cerca de 5 a 10% dos pacientes portadores de Parkinson passam a desenvolver uma forma de demência parecida com a doença de Alzheimer. Mas são 2 doenças absolutamente distintas. Ok. Eteovina Leme, de Leme, ela diz, meu esposo tem 76 anos e anda mentindo e esquecendo as coisas. Isso seria sinal de Alzheimer? Pode ser. É muito difícil no começo realmente a gente fazer diagnóstico. Os próprios médicos que têm muita experiência com esse tipo de paciente, nas fases iniciais, têm grande dificuldade em estabelecer definitivamente um diagnóstico, já que não existe um exame específico para isso. Mas busque ajuda médica, porque existem instrumentos que a gente utiliza e se aproxima, pelo menos, do diagnóstico e toma as providências necessárias, se assim necessário for. Ok, a Vitória Jange, de São Paulo, ela pergunta se a doença aparece devagar
Acho que o senhor já Sim, respondeu que sim, insidioso, né? sim. E ela pergunta como evitar. Esse é um grande dilema, porque na realidade não existe nenhum método ou produto ou procedimento que previna a doença de Alzheimer. Não existe vacina. O que nós costumamos orientar o público em geral é que mantenha uma vida saudável, com uma atividade física regular, controlando periodicamente o seu colesterol, a sua pressão arterial e fazendo, hoje em dia, a dieta do Mediterrâneo seria a que se aproximaria mais de uma eventual prevenção. Porém, do ponto de vista científico, não existe prevenção para a doença de Alzheimer. E as pessoas falam do vinho. É fato isso? Ou é um Então, mito? faz parte da dieta do Mediterrâneo, né? São especulações, existem pesquisas sendo feitas. Você tem uma ideia, Cláudia? Hoje em dia, existem mais de 100 drogas sendo pesquisadas no sentido de se buscar a cura da doença de Alzheimer. E um dos componentes do vinho é uma dessas drogas que está sendo testada no sentido de eventualmente se encontrar a cura para a doença. É o resveratrol? Isso, Que está resveratrol. presente na uva também, Exatamente, né? Não na casca necessariamente da o uva. vinho, a pessoa pode tomar um suco de uva. Claro que sim. Ok. Maria Berenice, do Recife. Tenho 63 anos, esqueço de coisas recentes que fiz. Onde guardo as coisas, por exemplo? Tenho uma vida ativa. Ela pergunta por que as pessoas que tiveram uma vida ativa desenvolvem Alzheimer. Tem relação? Não, não existe uma relação cientificamente comprovada. O que acontece é que problemas de ordem emocional, como depressão e ansiedade, muitas vezes levam a esse tipo de sintoma. Essa é a primeira possibilidade que o médico exclui na hora que ele vai fazer o diagnóstico diferencial, buscando saber se é Alzheimer ou não. Miriam, de Presidente Epitácio, São Paulo. Tenho 61 anos, tenho tremores nas mãos. Gostaria de saber se isso já é um sintoma de Alzheimer. Não, o tremor, aliás, não faz parte da doença de Alzheimer. O tremor é um sinal característico da doença de Parkinson. Agora, existem várias causas de tremor, desde pessoas que já têm uma predisposição genética para esse tipo de sintoma, ou até outras coisas chamadas tremor essencial, etc. E tal. Mas Alzheimer não tem tremor. Ok. Rosângela Pereira, de São Paulo. Ela disse que vai fazer 73 anos e toma Rivotril para dormir. Ela disse que a memória é muito fraca. Ela diz que fuma e bebe e ela quer saber se isso influi na memória. Boa pergunta, porque tem muita gente que toma remédio para dormir, que fuma, que bebe. Isso prejudica, agrava a situação do Alzheimer? Tremendamente. E, na realidade, essa senhora está com problema de memória porque está tomando um hipnótico. Ora, o nome que ela citou deste remédio, esse remédio faz o quê? Esse remédio faz com que a pessoa durma, em compensação, ele tira a memória da pessoa. Ele causa um Alzheimer artificial, vamos dizer assim. Então é importantíssimo que pessoas idosas não usem esse tipo de medicamento, que é proibido pela Associação Médica Americana para pessoas depois de uma determinada idade, porque causa perda de memória. Então procure o médico, veja por que não está dormindo, que ele vai fazer a adaptação dessa medicação e a senhora vai voltar a dormir bem e, melhor do que isso, ter a sua memória recuperada. Agora, doutora, eu percebo que pessoas jovens tomam até esse medicamento, ele é falado, né, muitas mulheres, muitas pessoas que eu conheço falam que usam esse medicamento com frequência para dormir. Esse remédio, ele pode ser prejudicial a longo prazo para causar um Alzheimer, por exemplo? Não que ele vá causar doença de Alzheimer, mas é que ele causa amnésia temporária, ele causa. Mesmo em pessoas mais jovens? Mesmo. E veja esse golpe, Boa Noite Cinderela, isso é feito com o quê? Com um primo muito chegado deste remédio. É um benzodiazepínico, o tal do tarja preta da receita azul, que deve ser evitada. Claro que, se bem indicada, vai ter seu efeito benéfico, mas em idosos é um remédio que normalmente é o vilão, é o nosso grande inimigo. E para retirar esse medicamento é difícil, Cláudia, que as pessoas se acostumam com ele. Ele causa dependência. Ele causa dependência, mas é possível retirar. E o benefício da retirada é infinitamente maior do que o desconforto desse pequeno período. Eu acho tão bom a gente falar sobre isso, porque tem muita gente usando, né? E é fácil dormir, não é tão difícil quanto parece. Às vezes diz assim, o médico fez milagre e curou o Alzheimer. Não, ele simplesmente retirou essa medicação que estava causando sintoma.
Ok, Maria Rita, ela diz que quando anda de ônibus, ela senta de lado ou fica de costa. Quando ela senta de lado ou de costa, ela fica perdida sem saber onde está. Depois, a cabeça volta ao normal. Ela quer saber o que pode ser isso. Ela não diz a idade. Difícil, aí só examinando realmente. Ok. Marilene, de Ipatinga, Minas Gerais, ela pergunta: meu marido já teve vários diagnósticos, tanto de Alzheimer quanto de demência frontotemporal. Ela quer saber qual é a diferença, porque ele teve esses dois diagnósticos. A diferença, na realidade, é o local aonde as lesões neurológicas se instalam. E os sintomas são um pouco diferentes. Na demência frontotemporal, que é mais rara do que a doença de Alzheimer, porém é bastante frequente também, os sintomas de ordem de manifestação de desinibição sexual são muito frequentes, uma preferência muito grande por sorvete, por doces, e o tratamento é um pouco diferente do tratamento da doença de Alzheimer. Mas são duas formas de demência muito ligadas ao envelhecimento. Ok. Antônio Pacheco, ele diz: meu sogro tem 82 anos, está internado com Alzheimer e é muito agressivo, quer matar a família. É normal a agressividade no Alzheimer? É muito comum, é muito frequente que a gente calcula que pelo menos 60% dos pacientes, especialmente homens, têm muito esse sintoma da agressividade. Essa é a má notícia. A boa notícia é que isto é em 95% das vezes controlada com medicamento e muito bem controlado. Perfeito. A Neide, da Praia Grande, ela pergunta qual é a especialidade médica que devemos procurar para saber se estamos com Alzheimer. Ela tem 68 anos, tem depressão, diabetes, está com dificuldade de memória recente, como o nome das pessoas, ela precisa marcar tudo o que ela tem que fazer. Então, existem basicamente dois médicos que estão habilitados para fazer esse diagnóstico e o tratamento. Um é o neurologista, por ser uma doença neurológica. E outro é o geriatra, porque além do Alzheimer, ele trata da depressão, do diabetes, da hipertensão, então fica muito mais simples o tratamento. Agora, provavelmente, pelo que essa senhora conta, se a depressão não estiver bem controlada, essa pode ser a causa da perda de memória recente. Então é bom checar, conversar bastante com o médico, Claro. né? Ok. Marília, do Campo Limpo, Paulista, tenho 73 anos e 4 irmãos com Alzheimer. Essa doença tem um fator hereditário? Na realidade, existem dois tipos básicos de doença de Alzheimer. Uma que é absolutamente familiar, hereditária. Graças a Deus, felizmente, isto responde pela minoria dos casos, cerca de 5 a 10%, a 10% apenas dos casos tem essa origem hereditariamente marcada. Mas realmente existe essa forma de doença de Alzheimer hereditária. Muito obrigada, doutor. Eu tenho certeza que ajudou muita gente. Eu quero dizer que se você mandou a sua pergunta, não foi respondido aqui agora, a gente vai pedir para o doutor responder, a gente coloca no site. E eu tenho certeza que uma pergunta, às vezes, é parecida com a dúvida de outra pessoa. Então, eu espero que você realmente tenha aproveitado com esse nosso bate-papo. O doutor Norton Saeg está fazendo, na quinta-feira, dia 2 de agosto, das 6h30 às 9h30, um lançamento do livro Alzheimer, Diagnóstico e Tratamento. Um livro maravilhoso e você pode, inclusive, deve ir nesse lançamento. O senhor vai falar um pouquinho nesse livro? No lançamento? Esse é o 9º livro que a gente tem a oportunidade de estar lançando. É um livro não apenas para médicos e enfermeiros profissionais de saúde, mas é um livro escrito para os familiares, para que eles tenham informação de como cuidar, do que está por vir, do que esperar da doença. Nas associações internacionais de Alzheimer, é muito comum a gente ver familiares leigos super interessados em questões absolutamente complexas do ponto de vista científico. E isso é extremamente válido. Eu costumo dizer que a única arma efetiva que nós temos hoje em dia no combate à enfermidade de Alzheimer é o binômio solidariedade com informação. Então, no dia 2, na quinta-feira que vem, aqui no Conjunto Nacional, eu estarei lançando uma obra atualizada sobre todos os aspectos que envolvem a doença de Alzheimer, inclusive com a biografia do Dr. Aloysio Alzheimer, ilustrada, com várias fotos, porque hoje em dia o Dr. Alzheimer é tido como uma coisa ruim, mas na realidade ele descobriu uma doença que nós podemos
estar colaborando para que haja maior qualidade de vida para esses pacientes acometidos. Ok, tenho certeza que vai ser importante a leitura desse livro e eu desejo muito sucesso. Tá, com eu muito quero prazer. reforçar aqui o binômio para conviver, para tratar, para cuidar o Alzheimer, como o doutor falou, solidariedade e conhecimento. Certo? Sem dúvida. E eu conversei com o Dr. Norton Sayegh, que é geriatra e gerontólogo. Para você saber mais, o site www.alzheimermed.com.br tem informações. O e-mail é nortonsayegh@uol.com.br e o telefone 0 operadora 11 4306 4691 também está à sua disposição. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui, viu? Foi uma honra, um Volte mais privilégio, vezes. viu?